Abra tuas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 49. Você põe em pé, diz assim: é Lucas 24, versículo 49, não é 23. Socorro, me ajuda aí. É a pressão, meu velho, pressão psicológica, só o sangue. A guerra está travada, me ajuda aí, Alex, ó. Ele envia a promessa de meu pai, mas fica na cidade até seres revestidos de todo poder. Poder do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e abençoou. Então, ainda abençoado, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo, louvando a Deus. Podem sentar. Irmãos, quando você lê a palavra, sempre os fiéis que seguiam a Cristo eram poucos. Quando você lê o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai ver que era a minoria que era fiel a Deus, ao Senhor. Era a minoria. Hoje, o Evangelho, vamos dizer assim, verdadeiro, está abandonado. As pessoas perderam a fé no Senhor. Mas só porque tem muitas igrejas lotadas, igrejas também que não tem ninguém, etc, etc. O que está havendo no nosso meio é apostasia. Apostasia, o que significa apostasia? É apostatar da fé. É quando o homem e a mulher decidem a seguir a Cristo, e no meio da caminhada ele se desvia da fé. Ele está dentro da igreja, mas está desviado. Você sabia que tem crente dentro da igreja desviado? Tem muito crente na igreja desviado. Dentro da igreja está desviado. Eu queria falar hoje aqui sobre o tema perseverando unanimemente em oração, ou seja, em comunidade, em união. Por que união? Porque nós vamos para o mesmo lugar. Mesmo lugar. E antes aqui de Jesus subir ao céu, aqui em Lucas fala, né, que ele quando está subindo, ele abençoa os discípulos, despede os discípulos, vai subindo. Em Atos dos Apóstolos ele fala a mesma coisa. A Bíblia diz aqui que os discípulos voltaram para Jerusalém, voltaram alegres, grande alegria no coração. Interessante aqui que ele fala assim, que eles permaneceram constantemente no templo, em oração. Quando você lê o Atos dos Apóstolos é o livro missionário, é o livro da missão, aonde ali foi enviado os apóstolos em 2 e 2 a pregoar e pregar a palavra. O que me deixa triste de ver a situação que está a igreja. A igreja, ela está falida. A igreja, ela está morta. O que nós estamos vendo aí é um avivamento falso. É um avivamento falso, mentiroso. Que você vê aí, irmãos, é só movimento. Porque na hora que o negócio aperta, Ismael espana. E hoje as igrejas, elas só tem um culto na semana e ela prega facilidade para ter o cristão dentro da igreja. E a Bíblia, ela manda você pregar contra o pecado, pregar contra a heresia que está acontecendo no nosso meio. Eu vou repetir, Jesus não conta com muito, ele conta com pessoas que querem morar no céu. Porque a igreja aqui no Brasil, ela perdeu o foco da salvação, da unidade. Por quê? Quando você para ouvir na rádio, quando você para ouvir uma mensagem na televisão, eles não pregam sobre salvação. Eles não falam que Jesus está voltando. O foco desses homens é carro, casa, é prosperidade, é ter. Sim ou não? Mas qual o foco da Bíblia? O foco central da Bíblia? Qual o que é? É salvação. Jesus falou bem claro, ouça, Marcos 16:15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem não crê, será condenado. Esse sinal seguirão quem crê. Hoje a igreja, ela é dividida. A igreja do Senhor é dividida. E Satanás está aproveitando essa divisão e ela está colocando um contra o outro. E nós perdemos tempo precioso ouvindo a boatos, a comentários. Você viu que caiu,
Você viu aquele cara, o fulano, o beltano, e nós ficamos envolvidos nessas coisas, e o tempo está passando. A Bíblia diz aqui que os discípulos estavam focados em um propósito: pregar o Evangelho, levar as boas novas de salvação. É sério, a sua família está sendo destruída, e você é luz, você está lá e você não faz nada. Você é luz. A sua família está sendo bombardeada. O seu pai está indo para o inferno, a sua mãe, e você é luz. Sabe o que está acontecendo? Porque o foco de Satanás é a família, sim ou não? Uma família que não tem estabilidade espiritual, é uma família falida. Eu vou te falar por quê. Uma família que não tem Jesus, ela não tem estrutura nenhuma. Porque eu vim de uma família que morreu, era da Batista, já falei aqui muitas vezes, e na minha casa estava todo desviado. E quando uma família é desviada, ela não ora mais, ela não lê a Bíblia mais, ela não tem comunhão dentro da casa dela. Porque uma família que não tem um foco, que é Jesus, que ela está longe de Jesus, vai ter o que dentro de casa? Acusações, cobranças, um xingando o outro. Você é um cachorro. E ela responde: e você, o cachorro é você. Você não vale nada. Aí ela responde: e você não vale muita coisa também não. É um xingando o outro dentro de casa, é um ameaçando o outro, até o ponto, irmãos, de envolver sentimentos. Está entendendo? Aí começam as crises bater na porta. Por quê? A crise entra dentro do lar porque está fora do foco. A Bíblia diz que quando você lê em Atos dos Apóstolos, quando Jesus morreu, ele ressuscita, a Bíblia diz que ele aparece 40 vezes aos discípulos. E quando Jesus aparece aos discípulos, estava todo mundo na Galileia. O único que não estava no dia era Tomé. Jesus aparece para ele, obreiros, e ele fala assim: paz seja convosco. Ele come, depois desaparece. E sempre Jesus estava aparecendo a ele. Sempre. No caminho de Emaús, ele apareceu para dois discípulos. Jesus sempre estava falando com os discípulos. Aqui em Atos dos Apóstolos 1, versículo 14, diz assim: e todos eles se uniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quando Jesus sobe, eles estavam unindo em um só propósito. Qual era o propósito dessa família e do discípulo? Cristo ressurreto, a salvação do próximo. Essa era a preocupação da igreja, de pregar o Evangelho, de falar da palavra. Mas o foco hoje, no século 21 da igreja, é outro. E a igreja está sendo bombardeada, casamento sendo destruído, relacionamento sendo destruído, pessoas que não têm paz dentro de casa, porque começa a brigar de manhã e vai terminar meia-noite, brigando, um acusando, um ofendendo o outro. É falta de quê? É falta de quê? É falta de quê? De Jesus. A Bíblia diz que eles se uniam em oração. Outro dia eu falei aqui da mesa. A mesa é o símbolo da providência e de unidade, de comunhão. A mesa, sim ou não? Hoje o meu sogro foi na minha casa hoje lá. Foi lá, foi ele e a Maria. Sentamos na mesa, estavam lá comendo o macarrão, o famoso macarrão de domingo. E o frango. Então a mesa é o símbolo da unidade, de comunhão. E isso está afetando as famílias. É aonde entra, irmãos, as brigas e a contenda. O filho não respeita o pai não respeita o filho. A mulher já perdeu o respeito pelo marido. Entendeu? Aí, irmãos, o relacionamento vira um negócio. Vira um negócio, o relacionamento. Aí começa: por que você não me dá isso? Porque eu trabalho. Por que eu estou falando isso aí? Ah não, eu ganho mais que você. Ah não. Isso é um perigo. Porque quando o casamento vira um negócio, e quando uma família vira um negócio, acabou a paz, acabou a harmonia. Por quê? Isso é falta de quê? De Jesus, de unidade. Outra hora que havia oração na casa, hoje é a bebida. Outra hora que havia culto no lar, hoje já está um forrozinho lá, arretado.
Amar não, não. Hoje as pessoas não querem ter mais culto no lar. Ah não, eu chego cansado. Vocês perceberam, irmão, que a gente só vive cansado? Vivemos cansados. Isso, sabe o que é isso aí? Espiritual, pessoal. Eu sei que vocês trabalham o dia inteiro. O espírito da mulher, né, vai chegar em casa, vai ter que fazer ainda o grude para o marido. Não é fácil. Mas vem cá, e o foco, né? As almas. Vocês perceberam que nós não estamos fazendo nada para que a vida do próximo melhore? Porque qual o maior mandamento? Era 10. Geraldo Coral, presbítero, era 10. Hoje é 1. Paulo falou assim, vem cá, ó. Era 10, Jesus falou em 2, agora eu vou falando em 1. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É o maior mandamento. É você amar essa pessoa que está do teu lado aí, ó, que você nem conhece, é amar ela. Amar ela como você mesmo. Pastor, como amar? Se você compra uma calça da Zump, você vai dar para o teu próximo a calça da Zump. Oxente. É amar. Porque quando você ama, você dá o melhor. Você procura se esforçar para fazer o melhor. Sim ou não? E isso é o amor. A Bíblia diz que o amor não causa contenda. O amor não gera traição. O amor tudo sofre, tudo crê. Hoje não há mais tolerância. Acabou a tolerância. Hoje qualquer coisa aqui é resolvendo o kickbox. Bem, não, eu estou fazendo Muay Thai. Ops. Hein? Na hora do problema, nós temos que orar. Na hora que surgiu, tá aquele. Porque, irmãos, o que está acontecendo aqui na igreja, aqui, Deus me falou há um tempo atrás. Eu tive um sonho. Eu vi aqueles tornados que dá lá nos Estados Unidos, aquela nuvem negra. Meu irmão, pensa num negócio feio. Estava eu, o Gustavo e a pastora Tânia no carro, e no volante eu não via ninguém. E aquele tornado, aquele negócio, pensa num negócio feio, irmão, vem para cima. Eu falei, Jesus, eu vou morrer. E o carro não saía do lugar. Foi Jesus. E aquele negócio levando tudo, irmão, tudo que estava na frente, aquele trem estava levando. Quando foi se aproximando do carro que eu estava com minha esposa e com o Gustavo, virava aquela chuvinha, sabe? Aquela garoa bem fina. Deus falou assim para mim: você sabe quem estava no volante? O Espírito Santo. Deus falou assim para mim que a tempestade viria, mas que Ele estava no controle. O carro é a obra. Ele estaria no controle de todas as coisas. Você que está aí sofrendo com a tua família, ore por ela. Não desanime. Ore. Aqui tem uma moça aqui da igreja. Ela voltou esse dia. Ela falou: pastor, a mãe dela era muito difícil. A mãe dela xingava crente, não quer saber de crente, mas arrebentava a turma, falava um monte. Hoje a mãe dela chora, irmão. Ouve o pastor Sandro Rocha todo dia na rádio, e ela se joga na mesa. E Jeová, tome Bíblia. Ela não pode ouvir uma mensagem que só chora. Daqui um dia ela vai estar aqui. Sabe por quê? Palavra, unidade. Seja unido com teu esposo, com a sua esposa. Está difícil, porque o que surge essas guerras é o financeiro. O financeiro gera muita guerra dentro de casa. Porque a mulher ela quer dar bonita, cheirosa. A mulher ela quer viver, se deixar, ela, todo dia ela compra um sapato novo. Porque a mulher é assim, ela gosta de sapato, compra bolta, né? E vai lá, e cartão. Quando chega a conta, meu Deus, chega assusta. É um problema sério. E é difícil. Às vezes não tem. A mulher quer um carro melhor, um novo, e você não tem como comprar. Aquela coisa toda. Mas compra, não dá. E o controle, né? É aí que tem que ter a unidade. Como unidade? De chegar a um bom senso, sentar, orar em prol do problema. Porque quando você ora no foco, Deus, Ele vai mostrar o caminho para você. E o caminho de Deus é claro, é luz. Ele vai mostrar aquilo que você deve fazer e como você deve agir. Muitas vezes nós agimos pelo impulso. Como pastor, está demorando.
Ah não, está demorando, Deus está demorando. Olha só, os anos estão se passando. Olha a minha situação, olha a minha vida. Nada vai acontecer. Você se engana. Um homem que confia no Senhor, um homem que entregou a sua vida na mão do Senhor, Deus muda a história dele, muda a família dele. Jesus traz estabilidade para a família. Jesus traz paz para a família. Por isso que nos Salmos, o salmista falou no Salmos 91, versículo 7, fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Ele está falando que ele vai guardar a sua família. Sabe por que eu falo? Só tem eu, o Márcio, que está na igreja, e minha mãe. Minha família é grande, todos estão lá desviados, eu oro por eles. Pastor, e o milagre? O milagre que Satanás não toca. Está lá. Deus guarda na entrada e na saída. Deus tem guardado a minha família, poupado a minha família. Sabe por quê? Porque eu tenho orado por ela, pedido a Deus por ela. Eu oro, falo assim: Deus guarda os meus tios, as minhas tias. Deus abre os olhos dele, abre o ouvido. Sabe por quê? Unidade, união. Porque quando você está no foco orando, pedindo, Deus ele está guardando. Aleluia. Aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você se preocupa, Deus está guardando ela. Sabe por que não morreu? Porque a misericórdia, a bondade de Deus, Deus tem ouvido a tua oração e o teu pedido. Por isso que nós temos que estar unidos em um só propósito. Porque quando você está num só propósito, meu amado, irmãos, pode vir quem vier, pode surgir problema que surgir, você vai vencer. Porque você vai ter alguém do teu lado falando assim: eu sou contigo. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando você tem uma esposa e fala assim: não, você vai sair dessa, nós vamos sair dessa. Isso é só um tempo, Deus nos prometeu. Quando tem alguém te dando força, você vai conseguir, você vai prosperar. Não, está chegando, não desanime não. Não sai não, fica, permanece. Porque quem prometeu para nós é poderoso. Quem prometeu para nós é fiel. Quem prometeu para nós, ele tem a chave, aleluia, para abrir a porta da tua vitória, a porta da salvação para a tua família. Ele tem. Foi Deus que sai da tua boca a palavra de vida. Aqui, que sai da tua boca a palavra de fé. Não, você vai vencer, você vai sair dessa. Estamos orando por você. Porque quando você profetiza a bênção na vida do próximo, essa bênção vem sobre você. A Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 12, que Deus falou assim para Abraão: Abraão, aqueles que te abençoar será abençoado, aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então, em vez de você amaldiçoar, abençoe, ore por ele. A Bíblia diz no livro de Jó 42, versículo 10, que Jó ele foi abençoado quando ele orava por seus amigos. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, que quando ele foi entregar o seu espírito, ele disse assim: Pai, perdoai, porque não sabe o que faz. Então o segredo é orar. Não adianta você questionar. Eu estou lendo sobre da Joyce Meyer, ela fala sobre isso. E no tempo da aflição dela, ela parava para murmurar, ela parava para questionar. Igual você está aqui, você está questionando: por que eu não casei ainda? Por que não está acontecendo isso na minha vida? Por que está assim, assado? E você começa a questionar. Você tem que fazer, sabe o que? É andar. Que Renato sempre? Firme, constante. Faça o que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Quem vai cuidar da tua família é Deus. Quem vai cuidar do teu relacionamento é Jeová. É Jeová que é o cupido, você sabia, né? É Jeová que vai pôr a sua amada no caminho, o seu amado no caminho. É Jeová, não adianta. Não adianta você ir para forró, não adianta ir para avenida, não adianta para ir, irmãos,
para o fetiche, não adianta ir para o bar federal, para o cão, não. É só você permanecer com Deus, que o príncipe de Jeová vai vir na sua mão, a princesa de Jeová vai vir na sua mão. Pastor, o que eu tenho que fazer? Orar, esperar, aleluia, porque quando vir, não vai ser fruto podre, não vai ser irmão, vai ser um homem que vai te respeitar, vai te amar e vai andar com você. Fica apavorado. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, minha filha, vai orar. Quando você ora, você está em comunhão com o Pai. É igual o diálogo, quando você está falando com alguém. Quando você vai falar com alguém, você está todo estressado. Você fala, você é baba. Aí você deixa a carga para a pessoa que ouve e vai embora. Sai leve. Por que você não aproveita e fala com Jesus? Você sabe qual é o nosso problema hoje, pessoal? Nós estamos cheios de projetos, de tantas coisas, mas você não fala para Deus. Você não fala para Deus. Até o próprio Jesus, aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, olha o que a Bíblia diz. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Ele procurava lugar deserto para ter comunhão com o Pai. E lá nesse lugar deserto que ele procurava, ele estava em comunhão e falando com Deus. Ele expressava o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. Da mesma forma você, amém? Fale com Deus, Deus te ouve. Fale com Deus. Você que tem empresa, a primeira coisa que você tem que fazer na sua empresa é orar. Chega na tua empresa, Senhor, essa empresa foi o Senhor que me deu. Senhor, a tua palavra diz que tudo está no teu controle, então está aqui, Senhor. Antes de qualquer coisa, se você pegar na ferramenta de você fazer alguma coisa, ore. Senhor, eu vou fazer assim, assim. Ore, peça a Deus. Fale com Ele. Expresse, Senhor, eu quero fazer isso. É assim, Senhor. E você vai ver que no tempo oportuno vai acontecer. Sabe por quê? Porque você constantemente está pedindo. Quantas vezes o Espírito Santo fala assim para mim: você hoje não pediu prédio. Você hoje não orou para os seus irmãos. Eu estou em casa, ele fala assim. Quantas vezes você sente algo dentro do teu ser falar com você? Vai orar, me busca, fale comigo. E nós, esse mundo corrido, essas coisas que têm acontecido à nossa volta, nos impede, irmãos, de ter essa comunhão com Ele. Ei, vamos cada dia se apegar a Jesus, porque Ele está voltando. Olha a tua volta. Eu estava vendo uma entrevista, irmãos, que tem lá naquele canal do R.R. Soares. Um cara, pastor, ele falou que é maçom. Ele falou abertamente que é maçom. E tem grandes líderes que é maçom. E é normal. Pessoas estão ficando cegas, irmão, não mistura. Em 2 Coríntios capítulo 6, 14, não há comunhão entre treva e luz. Não há. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é Deus. É Deus que vai mudar a tua família. Entenda isso. Não existe atalho. Eu conheço pessoas, irmão, que vivem pegando atalho e vivem na mermice, na mesma situação. A Bíblia diz que havia união. Quando você lê em Atos dos Apóstolos capítulo 3, Pedro e João, todos os dias, eles subiam, irmãos, para o templo. Todos os dias, de manhã, eles subiam para o templo, orar, buscar a orientação de Deus, buscar comunhão com Deus. Você tem que buscar comunhão com Deus. Você tem que pedir auxílio a Deus, sabedoria dEle, a Ele. Tem pessoas, irmãos, que é inteligente, mas não tem sabedoria. Tem pessoas, irmãos, que põem a mão, tudo que põe a mão prospera, mas não tem sabedoria para administrar aquilo que Deus está dando. E a sabedoria, Tiago falou, e Tiago 1,5, que a sabedoria vem de Deus. E se você não tem, peça a Ele. Você está aqui sofrendo esses anos todos, tudo dando errado, as coisas para você dar errada. Por quê? Porque você vive longe dEle. E viver longe de Deus é viver no prejuízo. Se lance na mão de Deus. Se lance na mão dEle. E Deus, por isso que a Bíblia diz no Salmo 37,5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e muito Ele fará.
Como é que é? Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. No dia que você verdadeiramente entregar o seu caminho, a sua vida ao Senhor, a tua história vai mudar, a tua vida vai mudar, a tua trajetória vai mudar. Não adianta você culpar o fulano, o beltrano, não. O culpado é você. Se decida, ou se você quer, ou se você não quer. Ou você está fora, ou você está dentro. Decida-se. Quem é sujo, se suje mais ainda. Quem é limpo, se limpe mais ainda. Tem pessoas que não estão dentro da igreja, irmão. Fica lá, glória a Deus, aleluia. Já pensou, Alex, Jesus voltando nesse momento? Tu no show? Alguém vai falar assim: rapaz, você sabe o que aconteceu? O que foi? Jesus voltou. Menino, vai esvaziar o show. Mas hoje a igreja é moderna. Tem boate, tem pancadão. Me ajuda aí. Mas eu não vejo ninguém incentivar a orar, fazer vigília, jejuar. Quero ver. Você precisa ter comunhão com Ele, comunhão com Deus. No meio da tribulação você vai ter paz. Quando você tem comunhão com Ele, em meio à tempestade você tem paz. Quando você tem comunhão com Ele, em meio à perseguição, você com Ele vai ter paz. Em meio às turbulências, guerras, aleluia, você vai ter segurança com Ele. Alguém vai dizer: olha, está caindo na casa. Nada, rapaz, já vai no controle, aleluia. Porque todo o controle está na mão do Eu Sou. Todo o controle, a vida, a morte, está na mão de Deus. Ele tem um poder para abrir porta, fechar porta. Ele manda no inferno, Ele manda no céu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder Deus deu à igreja. Você tem esse poder para profetizar, para orar, aleluia. Creia nisso. Deus te chamou para você fazer a diferença. Aleluia. Unidade. Minha unidade seja uma guerreira. Não seja um fraco em meio à luta. Não seja uma fraca murmuradora, não. Mas declare: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Olha, chegamos daqui, Alex, por a bondade e misericórdia de Deus. E o que Deus prometeu para mim e para você, irmãos: um lugar que não vai ter dor nem morte. Não, é só paz. Sabe por que eu posso tudo nele? Porque eu estou nele. Por isso que a Bíblia diz em João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, eu e você não podemos fazer nada. Olha aqui. Ei, abra os seus olhos, os seus ouvidos, aguça os seus ouvidos e ouça. Nós estamos em guerra. Nós estamos num princípio de tribulação. Só você que não percebeu ainda. Essas pessoas que não têm Jesus, vê na televisão, sem paz. As pessoas se trancam em casa, entendeu? Levando portão maior que a casa, põe alarme. As pessoas andam assustadas na rua, com medo de ser assaltada, de ser morta. As pessoas estão sem paz. Aleluia, isso é princípio de tribulação. As pessoas, irmãos, estão se matando, estão se drogando. Sabe por que o cara vai fumar maconha? Você sabe por que o cara vai usar crack? Sabe por que o cara é viciado em maconha e cocaína? É falta de Deus. É falta de Deus. E eu vou te explicar por quê. O homem nasce com 3 carências: carência de pai, carência de mãe e carência de Deus. Quando o pai morre, o avô assume, aleluia, a paternidade. Quando a mãe morre, a avó assume a paternidade. Mas quando o homem não tem Deus, a Aparecida, Padre Cícero, a cachaça, a maconha, a cocaína não tem poder para preencher. O único que tem poder para preencher se chama Espírito Santo, se chama Jesus de Nazaré, o Alfa, o homem, o princípio. É só Jesus que pode te ajudar. É só Ele que pode resolver o teu problema. Eu vejo as pessoas perturbadas, pessoas sem paz. Quando as pessoas ligam para mim desesperadas,
pedindo que ore por mim, pastor, socorro. Mas essas pessoas não querem renunciar, essas pessoas não querem largar os amolepos. Larga essa porcaria de cigarro, larga essa porcaria de vinhozinho. Não, pastor, estou com dor no estômago, vou tomar um vinhozinho, daqui uns dias vira viciado tomando vinho. Larga essas coisas, largue. Eu cheguei a uma conclusão, meu amado, nós temos que ser religioso mesmo, nós temos que ser quadrado mesmo para entrar no céu. Aleluia, é estreito o caminho, irmãos, aleluia, que vai conduzir você a viver uma vida de vitória. É você ter comunhão com Ele, ter paz com Ele, só Ele. Salmo 37, 7. Descanse no Senhor, aguarda por Ele com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Vou repetir: descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Não, o teu dia vai chegar. Amém? O seu momento vai chegar. Não se apresse, não, tenha paciência, que o seu momento vai chegar, que o milagre vai acontecer. Como, pastor? Fazendo, perseverando, acreditando. As pessoas estão falando assim: não tem jeito não. Para, rapaz, esse som é muito alto. Eu ouvi muito isso. Para, calma. Que conversa é essa? Você vai ouvir muito isso, que não vai acontecer, que não tem jeito, vai mandar você parar, vai mandar você esquecer. É aí que você tem que perseverar. A Bíblia diz que os discípulos, a mãe de Jesus, eles perseveraram. Sabe como? Ó como é forte. Amém? Unido com Jesus assim. Somos falhos, erramos, pecamos. Eu estou aqui firme, eu no largo de Jesus. Aconteça o que acontecer, estou com Jesus. Estão rindo da minha cara, estão falando que eu vou cair, estão falando que eu vou me arrebentar. Problema quem fala. Aleluia. Fala, varão. Eu vou cair na mão de Jeová. Eu sei aonde eu vim. Você tem que cair na mão do Senhor. Decida o que você quer. Deus já te livrou da morte, Deus já te livrou de emboscada, de tantas coisas. Deus tirou você das trevas, colocou você na luz, porque através de você outras pessoas vão chegar aos pés de Jesus. O teu nascimento não foi o acaso. Você nasceu para um propósito, para ser um vaso e poderoso na mão do Senhor Jesus. Só que a amizade, o dia a dia, fez você esfriar, fez você viver longe muitos anos de Jesus. Jesus trouxe você aqui para falar para você que Ele conta com você, que Ele te ama, que você conhece meninos que é drogado, meninos que estão na perdição, meninos que estão precisando de alguém lá e fazer assim: olha, eu vou te ajudar, porque eu sirvo um Deus que mudou a minha vida e vai mudar a tua vida. E através de você, Deus vai trazer uma unidade muito grande para a tua família, para a sua família. Diz Deus assim: não desperdice o que Deus hoje, a partir de hoje, vai entregar nas tuas mãos. Porque se você não desperdiçar, se você verdadeiramente exercer a partir de hoje Jesus, a tua história, a tua vida vai mudar. Vai mudar em todos os sentidos. A vida sentimental, financeiro, tudo vai mudar, meu querido. Tudo vai mudar. Só depende de você. Quem quer dar a vitória dele? Aleluia! Quem quer dar a vitória dele? A unidade vai trazer bons frutos. Se você não tiver comunhão com seu líder, você não vai prosperar. Você sabia disso? Só prospera quem tem comunhão.
Sabe por quê? Um depende do outro. Aqui, são iguais? É assim a igreja do Senhor. Cada um tem uma função, mas estão unidos. Sim ou não? Unidos. Propósito. Eu falei aqui o problema, se me ouvir vai ficar rico, vai ficar poderoso. O povo é que não me ouve. Não ouve o líder. Se ouvir vai ficar poderoso. Porque Deus, Ele só precisa de você, da matéria-prima. Amém? Quando Deus vai fazer o homem, Ele precisa de uma matéria-prima. O que foi? O barro. Deus, Ele só precisa da matéria-prima, é você. E se você verdadeiramente se lançar na mão de Deus, mamado, tu vai virar um poderoso. Por isso que Jesus falou, do alto viria poder. Ele falou assim lá em Lucas 9: te dou poder, te dou autoridade para expulsar demônio e curar a enfermidade. Ele te deu poder. Para quê? Para vencer. A tua empresa pode ser pequena, mas se você tiver com Jeová, ela vai crescer sólida. Você pode ser um vendedor. O cara vende 15, você vai vender 50. Por quê? Porque você está lá com o dono da porta. Isso é unidade, comunhão com Ele. Na hora que você abrir a tua boca, Senhora, vai acontecer. O amado Jeová, é igual Elias. Não vai chover, Jeová, rapaz. Esse cara aqui tem moral aqui em cima. Fecha o céu. Não vai dar mais uma gota aqui. O céu fechou. Pastor, o que falta? Unidade com Deus. Unidade. Comunhão. Não fuja do propósito. Permanece. Permanece. A Bíblia diz que eles estavam todos unidos em um só propósito. Sabe o que vai acontecer? Vai crescer, um ajudando o outro. Decida o que você quer. A decisão não vem de Deus, vem sua primeiro. A vida é feita de escolha. Livre arbítrio. Deus te deu. Então decida. O dia que você decidir o que você quer, é isso, Jesus. As coisas vão acontecer na tua vida. Amém? Deus hoje vai tirar você do poço. Eu vejo Deus tirar você do poço hoje, ó, colocando você para cima. Se tu crê hoje, essa tribulação passa e Deus dá vitória para você. Amém, crente? Aleluia. Fala para o teu irmão aí, persevere. Persevere com unidade. Fala para ele aí. Persevere com unidade. Ore para sua filha, ore para sua irmã, seu pai, seus irmãos, ore. Tem que orar. Tem que botar no joelho, ó. Em vez de resistir, ouça. Eu não quero o teu mal. Tem ovelha que acha que o pastor quer o mal dele. Eu não quero o teu mal, eu quero o teu bem, meu filho. Estou abrindo teus olhos. Porque se você abrir os seus olhos, você vai vencer toda a guerra. Davi, quando saía, sempre ele voltava vitorioso. Sempre. E quando Davi teve comunhão com Deus, não perdia uma. Rebentava. E ele chegava com o objetivo. Com o quê? Sabe por quê? Porque tinha Deus. Não parava. Nunca. Não pare nunca. Não desista nunca. Não. Deus vai mudar a tua história. Ouça aqui. Deus vai mudar o teu estado. Vou repetir, antes de você entrar naquela empresa, ore. Fala, Senhor, hoje eu quero vender X. E você vai ficar em comunhão o dia inteiro. Jesus, já estou vendo o primeiro comprador. Já fechou. Pá, fechou. Aleluia. É assim que você tem que fazer. Não fica assim não. Fica lá naquele lugar, fica murmurando. Não adianta não. Você aí vai estar adorando a Satanás. Faz diferente. Aleluia. Mete um louvorzão, espere. Fala, Jesus, o Senhor vai guiar aqui, vai trazer aqui na minha mesa. Você vai trazer aqui na minha empresa, aqui.
Aleluia. Eu estou falando para você, aleluia, que trabalha no comércio, você que é vendedor, vendedora, você que trabalha, você que faz bico, olha aqui para mim, crente, peça a Deus, ore, determine, e Jeová vai fazer, Ele vai abrir a porta para você, Ele vai abrir a porta, vai escancarar. Ei, o céu tem janelas, aleluia, e a Bíblia diz que Ele é fiel, para aqueles que é fiel com Ele, aqueles que é fiel com Deus, Deus permanece fiel com Ele, e não vai faltar nada. Deus vai suprir, no meio dessa tribulação, Deus vai gerar providência, no meio do cativeiro, Deus vai mandar uma mudança. Aleluia, aleluia. Deixa acontecer, deixa falar. Você tem que falar: Senhor, é aquele lugar, e ponto, e acabou. E pro joelho, vai fazer pintinho no joelho, meu filho. Senhor, oh Jesus, tá entendendo? E vai lá: Senhor, é aqui, é isso que eu quero, Senhor. E você vai ver o que vai acontecer. E especifique aquilo que você quer. Por quê? Porque você vai saber o que é. Essa cor, do objeto, tudo. Aleluia. Amém? Amém? Se põe em pé em nome do Senhor Jesus. A Jaqueline Lonassi vai contar um testemunho. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? O pastor pregando sobre essa palavra, eu queria estar contando o que aconteceu comigo nessa semana. É de honra e glória. Não é financeiro, mas é para honra e glória do Senhor. Eu fui numa convenção da Ford essa semana, onde reuniu mais de 4.000 vendedores do Brasil todo, em São Paulo. Tudo pago, tudo muito bom. Chegando lá no hotel, eu recebi um crachá. Todos os vendedores tinham que pegar um crachá e uma camiseta. Cheguei lá, tinha meu crachá. A moça falou assim para mim: quando você chegar amanhã na convenção, você não se misture com o restante do pessoal, que vocês vão ter uma ala separada. Você vai ficar na primeira fila. Que ia ter show, Débora Seco apresentou, Preta Gil, um negócio muito bacana. Chegando lá, tinha uma ala reservada, só eu e um outro vendedor, somos em 6, só eu e um outro vendedor tinha esse selinho colado. Eu achei que tinha sido um sorteio. Falei, deve ter sido algum sorteio onde eu e ele fomos sorteados. Chegando lá, tinha uma ala toda reservada, um kit em cada cadeira, um kit de alimentação. Aí estamos lá no meio da convenção, o presidente da Ford do Mundial, falando inglês, veio bastante gente de fora, que teve o lançamento de 2 carros novos da Ford. Eles começaram a conversar sobre o que seria ser um bom vendedor. Aí ele falou assim: um bom vendedor hoje, para ser um bom vendedor, ele tem que ter um crescimento acima da média nacional, ele tem que ter uma média como que eu posso dizer assim, de satisfação dos clientes, que os clientes, quando compram um carro zero, ele tem que responder o questionário falando sobre o vendedor. Se ele estiver muito satisfeito com esse vendedor, ele vai pontuando. Então teria que ter uma média de satisfação de 85% dos clientes. E uma média de venda acima da média nacional nos últimos 2 anos. Nesse momento começou a tocar uma música muito alta, muito bonita, e começou a aparecer todos os nomes. Falou assim: mas isso é possível? Falou: isso é possível. Esses 80 vendedores selecionados conseguiram fazer isso. E eu estava no meio desses 80 vendedores. Entendeu? E aquilo lá foi muito bonito, porque todo mundo levantou e começou a aplaudir. E o outro vendedor que estava do meu lado, ele é evangélico, e falou assim: isso aí é para honra e glória do Senhor. Porque tem vendedores lá que vendem carro há mais de 30 anos. Eu sou uma coitada. Eu não tenho a inteligência ou sei lá, os clientes que eles têm. Eu falei: deve ter alguma coisa errada, Demar. Não era para eu estar aqui, cara. Eu acho que confundiram. Aí eu vi: Senhor, é para honra e glória do Senhor. Aquelas 4.000 pessoas aplaudindo a gente. Então isso eu falo, a gente sendo fiel, eu fui orando: Senhor, é para tua honra, é para tua glória. O vendedor me abraçou e começou a chorar.
Sabe, essa palavra que o pastor falou é bem isso. Eu jamais imaginaria que eu poderia estar ali no meio daqueles vendedores que é master. A palavra diz é vendedor master. E eu lá selecionada e recebendo a honra e a glória. Ganhei outra viagem com tudo pago novamente. Para conhecer, para ir no salão do automóvel, tudo pago de novo. Isso daí é para a honra e glória do Senhor. Amém. Aleluia! Um dia eu profetizei para Jaqueline que ela vendesse 50. Um dia ela vendeu 30, né? Aquela vez.